Nós estamos hoje no 88º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é dureza do coração. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 18. Diz o texto: entenebrecidos ou obscurecidos no entendimento, separados, ou pode ser traduzido como alienados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Pode se assentar, glorificando Jesus. O apóstolo Paulo faz um contraste da conduta daqueles que abraçaram a salvação em Cristo e vivem em um relacionamento eterno com Deus, e dos gentios que se alienaram, se separaram, se excluíram da vida de Deus. Agora você percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele vai seguindo a linha de entendimento, a maneira como que Deus é glorificado na sua igreja. E aqui ele está fazendo esse contraste da nova vida em Cristo em relação à antiga vida. Então ele aponta aqui que o cristão, ele não pode continuar, se ele já recebeu a nova vida em Cristo, ele não pode continuar vivendo a vida do velho homem. Agora veja só, ele está falando aqui acerca dos gentios, ou seja, das pessoas ímpias, mundanas, que não se renderam ao Evangelho de Cristo e não permaneceram no Senhor. Ele diz aí, entenebrecidos no entendimento. A palavra, no caso aqui, entenebrecido, a palavra grega é escotizo ou escotizomai, que significa cobrir com escuridão, escurecer, ser coberto com trevas, ser incapaz de perceber, ser incapaz de entender. Então Paulo aqui, ele pinta um quadro de alguém que está cego espiritualmente e dominado pelas trevas. O mesmo apóstolo dá testemunho, ele dá testemunho do Senhor Jesus diante do rei Agripa acerca do seu chamado de Deus, que aconteceu em Atos 9, ali quando Deus falou que ele iria pregar a palavra diante dos filhos de Israel, diante dos reis da terra e também diante dos gentios, ou seja, das nações. Até porque Paulo, conforme nós já vimos, ele foi constituído apóstolo dos gentios. Agora, veja só isso em Atos capítulo 26 e versículo de número 18. Olha que o apóstolo Paulo, ele está aqui agora diante de do rei da época, o rei Agripa, que na verdade Paulo, ele foi indevidamente, injustamente, ele foi preso em Jerusalém sob a acusação que ele pegou um homem chamado Trófimo e introduziu ele no templo. E isso para o judeu é uma violação da lei, né? Um gentio não poderia entrar no templo. E aí, só que era falso essa acusação que fizeram contra Paulo, e sobre essa acusação falsa, prenderam a ele. E agora ele está dando testemunho, conforme Deus já havia falado, que ele daria testemunho do nome de Jesus para os reis da terra, e ele está fazendo isso agora, está usando essa oportunidade, e ele está falando aqui para o rei Agripa, está pregando para ele, dizendo que ele não foi desobediente à visão celestial que Deus havia dado. Paulo está dizendo, o que eu prego hoje é fruto da obra de Deus na minha vida. Aí ele diz aqui, explicando para o rei Agripa: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e aqui poder, aqui exúzia, e exúzia é autoridade, e da autoridade de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte aqui herança, e herança entre os santificados pela fé em mim. Em mim aqui em relação à pregação da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Como que uma pessoa vai sair dessa escuridão espiritual? Aqui ele está mostrando como uma pessoa sai da escuridão espiritual. Como? Começa aqui pela palavra, através da pregação
da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho, essa pessoa ela vai sair dessa escuridão. E como isso acontece? Por quê? O inimigo cega o ser humano, desvia ele do caminho e impõe o seu domínio sobre os homens. Agora, através da pregação do Evangelho, a pessoa, pela fé, é purificada dos seus pecados, recebe agora herança eterna. O que é receber herança? Uma porção eterna. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós recebemos a vida eterna e todas as promessas que Deus fez em relação ao viver eternamente na presença dEle. E também os perdão dos nossos pecados. E agora o que acontece? Essa pessoa, quando recebe a pregação do Evangelho, da palavra, ela tem os olhos esclarecidos na verdade, até porque ele estava, essa palavra engasga, né? Entenebrecido. Eu prefiro obscurecido, né? Mais fácil. Então, os homens estavam obscurecidos. Todos nós passamos por esse processo de estar obscurecido, né? O nosso entendimento. Mas aí veio a pregação da palavra de Deus e tirou aquela venda que Satanás colocou. Porque através do pecado, o diabo colocou uma venda nos nossos olhos e a gente não enxergava a verdade. E aí, por causa disso, ele nos desviou do caminho de Deus. Tá certo? E ainda impôs o seu domínio sobre a nossa vida. Mas aí veio a pregação da palavra. Aí veio a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Deus abriu os nossos olhos. Nós tivemos os nossos olhos esclarecidos na verdade e nos voltamos em obediência e louvor ao verdadeiro Deus. E agora estamos sobre o senhorio de Jesus Cristo. Então, Deus, ele nos libertou, está escrito isso que eu vou falar em Colossenses 1,13, Deus nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então nós estávamos no domínio do reino das trevas, aí veio Cristo e nos transportou, ele nos tirou desse reino das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino da sua luz. Logo, Deus nos tirou de toda a escuridão. E agora nós temos luz nos nossos olhos, de tal maneira que nós possamos enxergar a verdade de Deus, tá certo? Ou o próprio Deus, que Ele é a verdade. E aqui veja, então que o apóstolo Paulo dá esse testemunho, tá certo? Aí em Atos 26, 18, que ele fala, abrir os olhos e das trevas converteres. Esse converteres aqui é voltar-se em obediência e louvor ao verdadeiro Deus. Foi isso que Deus fez conosco. Graças a Deus que nós fomos transportados de um reino tenebroso para um reino glorioso da luz de Cristo Jesus. Agora veja só, ele diz aí, obscurecidos ou entenebrecidos no entendimento. A palavra grega aqui para entendimento é dianoia, que significa agitar na mente, pensar bem sobre algo, é um pensamento profundo. Entendimento, que poderia também ser dito, é a faculdade de discernimento religioso, de entender as coisas de Deus, tá certo? A pessoa que está na cegueira espiritual, com o seu entendimento na escuridão, os seus pensamentos, e vocês sabem que pensamento fala daquilo que a pessoa se ocupa, naquilo que a pessoa está envolvida. Para você fazer algo, você precisa fazer o que primeiro? Pensar. Logo, o pensamento fala da ocupação de uma pessoa, tá certo? Então toda pessoa para fazer que está fazendo algo é porque ela está se ocupando. Então ela se ocupa, tá certo? Ela se envolve com aquilo. E a pessoa que está na cegueira espiritual, os seus pensamentos são contrários a Deus. Todos os seus pensamentos são contrários a Deus. Veja só isso, que coisa terrível. Está escrito aí em Colossenses capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos, olha lá, e inimigos no entendimento, aqui no entendimento de Deus, tá? Nos pensamentos de Deus, pelas vossas obras más, veja, que eu estou dizendo, ó, entendimento que é pensamento, aqui, ó, pelas vossas obras. O que é obra? Obra é ocupação, obra é o que eu estou fazendo. Então, para que eu possa fazer, logo, eu tenho que pensar. Então, por isso que eu digo que pensamento fala de ocupações, tá certo?
Agora veja só isso aqui, que coisa tremenda nesse texto aqui. Paulo está dizendo que nós éramos inimigos no entendimento. Inimigos no entendimento. Que entendimento? O entendimento de Deus, os pensamentos de Deus. Então, nós éramos inimigos, porque a nossa ocupação era com coisas malignas, era com obras malignas. Por quê? Porque nós estávamos na cegueira espiritual. Agora, perceba uma coisa, a palavra inimigo aqui, a palavra grega é erthros, que significa odioso, hostil, que detesta e se opõe a outro. Então é assim que nós vivíamos com Deus, a gente detestava os pensamentos de Deus, a gente odiava os pensamentos de Deus, porque era contrário à nossa natureza cega, e aí havia esse confronto. Deus tem um padrão de vida, de justiça, tá certo? Deus tem os seus pensamentos, e como diz, pensamentos, seus planos, não pode ser frustrado, mas aí o homem vivia os seus próprios pensamentos, eles estavam nas suas próprias ocupações, entende? Então havia uma oposição aqui, e era assim que todos nós vivíamos, sem exceção aqui, tá? Todos nós vivíamos, e pode ser que aqui nessa noite, alguém ainda seja inimigo no entendimento, pode ser, inimigo de Deus no caso. Então veja só, aqueles que são obscurecidos no entendimento, opõem-se a Deus nos seus pensamentos, porque estão ocupados pensando e fazendo más obras. Esses detestam a Deus, porque o propósito dos seus pensamentos são maus. Isso está escrito em Gênesis 6,5, quando fala ali da entrega do ser humano, lembra? Depois do pecado, o ser humano se entregou a toda a vida devassa, toda a vida promíscua, e a Bíblia ali diz, em Gênesis 6,5, que os pensamentos, as imaginações dos homens eram verdadeiramente malignos. Então, eles se ocupavam em tudo aquilo que desagradava a Deus. E nós podemos ver ainda a respeito disso, como diz lá em Jeremias, né, capítulo 29, 11. Por que os homens que estão com a mente entenebrecida, eles detestam a Deus? Por quê? Porque, primeiro, os seus pensamentos são mais, e segundo, porque os pensamentos de Deus são de paz. Em Jeremias 29, 11 diz: eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, são pensamentos de paz, e não de mal. Então Deus está dizendo, eu não quero que você se ocupe com coisas más. O que eu tenho para você é se ocupar com aquilo que é esse pensamento de paz. O que é de paz? É reconciliação com Deus, é estar em paz com Deus, é não estar em conflito com Deus, porque se a pessoa pensa uma coisa, ou seja, e ela está pensando ao contrário de Deus, significa que ela não está sob o domínio de Deus, porque ela está em conflito, entende? Então isso que é ter uma mente obscurecida. Isso é muito violento, viu, gente? Agora, mas quando a luz do Evangelho esclarece o nosso entendimento, oramos como Davi, no Salmo 139, verso 1 e verso 2. O que Davi orou? Tu sondaste-me e conheceste-me. Aí ele diz, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Aleluia. E a gente então pode dizer para Deus, por quê? Porque você sabe que o único que conhece os nossos pensamentos é Deus. Ninguém tem o poder de conhecer o que nós estamos pensando. Podem tentar deduzir, mas saber o que estamos pensando, só Deus sabe. Mas quando a pessoa não está cega espiritualmente, não está com sua mente obscurecida, ela diz, Deus, pode sondar, pode conhecer os meus pensamentos. Por quê? Porque eu estou alinhado com os teus pensamentos. Aleluia, eu estou vivendo os teus pensamentos, eu estou ocupado em fazer, aleluia, a sua obra, a sua vontade. Que coisa linda. Deus, ele trouxe essa clareza nos nossos pensamentos, amém? Versículo 18, a parte B. E aí ele diz ainda, estando alienados ou separados da vida de Deus. A palavra aí é separados, a palótrio,
que significa alienar-se, distanciar-se, ser excluído da companhia. E intimidade de alguém, excluído, ser um estranho. Irmão, isso aqui é coisa tremenda. Davi deu 4 características daqueles que estão alienados da vida de Deus. Eu vou ler essa aqui que é coisa séria. Salmo 58, verso 3 e verso 4. Aqui está 4 características daquele que está alienado. Você sabe que essa palavra alienado é de onde se origina aquela palavra alienígena. Alienígena não existe. O único alienígena que existe é o pecador. Esse é um alienígena. Para Deus ele é um alienígena. Ele é um estranho. Deus não... Agora entende por que Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Eu não te conheço. Então toda pessoa que está com a mente obscurecida é um alienado. Está vendo o poder do Evangelho? Ele traz clareza. E agora os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. São os pensamentos de paz. Nós se ocupamos com isso, gente. Veja que coisa tremenda aqui o que Davi fala sobre 4 características de alguém que está separado da vida de Deus, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Veja só, eu vou comentando, lendo e comentando. Alienam-se, essa palavra alienam-se é a mesma usada por Paulo, tá? Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram. Perceba isso aqui, eu vou ler de novo. Alienam-se os ímpios. Quem que são os ímpios? Todo aquele que não nasceu de novo. Olha o que o texto está dizendo, desde a madre. Então a pessoa está, o que o salmista está dizendo, o salmista Davi, está dizendo que o ser humano já nasce com a natureza caída. Todo ser humano, ele nasce com a natureza caída, já tendenciosa ao pecado. E aí o que acontece? Andam errados desde que nasceram, ou seja, a partir do momento que a pessoa veio à vida, já desde pequenininho, muito novinho, ele já começa a andar errado. Veja como é terrível isso. Por isso que as crianças devem ser evangelizadas. Você pode ver que uma criança, mas muito pequena mesmo, coisa de... você já pode ver, está com um aninho, vou te falar de um aninho, para você ver como que a natureza é caída. Está de um aninho, você fala para ele, não pode mexer, o que ele faz? Já pecou. Inconscientemente, é claro, nessa fase da vida, mas você vê que é por isso que as crianças têm que... Porque, escute uma coisa, tem muita criança que se não se converter vai estar no inferno também. É a questão séria, por isso que eu digo que esse trabalho, assim como a igreja evangeliza os adultos, não há diferença em evangelizar as crianças, os pequenos. O cuidado tem que ser o mesmo. Veja só, então a primeira característica de uma pessoa que é alienado de Deus é o quê? Olha lá, são pessoas ímpias desde a madre, ou seja, já saíram desde o ventre, já a partir do momento dos primeiros passos já começou a pecar. O que significa isso? Pessoas irregeneradas, não tiveram a experiência do nascer de novo. Então todo ser humano, ele tem que passar pela experiência do nascer de novo, ele tem que ser regenerado. E a questão de ser regenerado é o que Jesus ensinou, a nascer do alto. E essa experiência do nascer de novo é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa que nasceu de novo, ela sabe que nasceu de novo, porque o Espírito testifica com o Espírito dela que ela é filho de Deus. E como que eu vejo que uma pessoa nasceu de novo? Veja as atitudes dela. Você conhece que uma pessoa nasceu de novo através do quê? Das atitudes dela. Porque não tem como uma pessoa nascer de novo e continuar numa vida torta. Pegou? Então, não tem como. Automaticamente, a pessoa que nasceu de novo, a conduta dela vai ser outra. Veja isso aí, que coisa interessante. Essa questão do nascer de novo é uma questão, você que ainda não sentiu, não teve essa experiência, você deve chorar aos pés de Cristo e dizer: Deus, eu quero ter um encontro com o Senhor, você revela para mim, me faz nascer de novo. Tem pessoas aqui que ainda não viveram isso, gente. E a questão não é nascer no berço evangélico, porque quem nasce no berço evangélico
Não adianta nascer no berço evangélico, tem que ser evangélico. Vai ter que ter um encontro com Deus. Isso é coisa séria, minha gente. Então essa é a primeira característica de um alienado. Não nasceu de novo. Só nasceu fisicamente, mas não nasceu espiritualmente. Segunda característica, olha lá, proferindo mentiras. Então usam a língua enganosamente. Essa é a segunda característica de quem é alienado, não tem intimidade com Deus. Ele usa a língua com calúnia, ele usa a língua de forma falsa, ele usa a língua de forma enganosa. Vamos lá, não desanima não. Verso 4, olha o que mais que ele tem. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. O que é isso? Tem veneno como o veneno da serpente. A língua dessa pessoa é instrumento de perturbação e destruição. Você sabe quando um veneno por exemplo, tem pessoa que já teve experiência de ser picada pelo escorpião, aqui mesmo na igreja. É perturbante ou não é? A pessoa fica perturbada de tanta dor. Porque é isso que o veneno faz, ela perturba o organismo da pessoa, tá? Então, veja só, o que uma pessoa que é alienada de Deus, ela faz. Ele usa a língua dele como instrumento de perturbação e destruição. Porque veneno destrói. Ainda mais, são como víbora, olha lá, são como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos. Já viu uma cobra surda, irmão? É os alienados de Deus. Esses, eu imaginei até uma figurinha agora aqui na minha. Uma língua venenosa, cara. Mas isso é sério, né? Muito sério. É muito sério. E aqui, escute isso. A palavra que a palavra hebraica aqui, ouvidos, é ozen, que significa ouvido como órgão de audição, é o receptor da revelação divina. É através do ouvido que nós recebemos o quê? A revelação da palavra. Então essas pessoas que são alienadas de Deus, elas fecharam os ouvidos para a revelação da palavra. Taparam os ouvidos, porque quer continuar sendo irregenerado, querem continuar falando mentiras, querem continuar usando a língua para ferirem pessoas, para perturbarem pessoas. É preciso nascer de novo. Aleluia. Veja, irmão, você tem visto como que Deus tem falado aqui, que a questão da vida espiritual é vista na saúde da língua de uma pessoa. Veja que quando Deus nos regenera, nos transforma, Ele muda o nosso falar, gente. Vamos lá, separados da vida de Deus. A palavra vida aqui é zoe, que significa o estado de alguém que está cheio de vitalidade. E aqui, perceba só, vida aqui não é simplesmente vida biológica. O que é vida biológica? É alguém que nasceu, ele tem vida biológica. Ele vive, ele anda, ele respira, tá certo? Isso é vida biológica. Mas aqui, o que ele está dizendo, não é simplesmente vida biológica. Aqui é a vida real, que nós chamamos da vida eterna, porque essa é a vida real, é a vida eterna, é a vida genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada e em parte já aqui neste mundo, para aqueles que colocaram sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição a ser consumada por novas bênçãos. Entre essas bênçãos vamos ter um corpo glorificado, aleluia! Então perceba só, a vida de Deus, a vida de Deus, irmão, é manifesta na onde? A verdadeira vida depende da palavra de Deus. Vou repetir isso aqui, a verdadeira vida depende da palavra de Deus. Logo, a pessoa que não se relaciona com a palavra, não tem vida genuína. Escute isso, quem não tem relacionamento com a palavra, não desfruta da vida verdadeira. Por exemplo, se alguém parar de comer biologicamente, falando no sentido da vida, que é o alimento da terra, essa pessoa vive? Quando a pessoa para de comer, o que acontece com ela? Morre. Então o alimento e a vida está o quê? Relacionado. Espiritualmente é do mesmo jeito. Por que tem pessoas que não têm apetite para a palavra de Deus?
Por que tem pessoa que a Bíblia dele fica jogada? Ele nunca lê a Bíblia dele, está morto. Porque a vida de Deus está o quê? Entrelaçada com a palavra. Prova bíblica disso, Mateus 4,4, olha o que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus está dizendo que nem só de pão viverá o homem? Pão, vida biológica. Eu preciso das coisas da terra para o meu corpo funcionar. Agora, para o meu espírito funcionar, para que o meu homem interior, a minha vida espiritual funcionar, o que eu preciso? Eu preciso do alimento, do pão celestial. E o que Jesus falou em João 6,48? Eu sou o pão da vida. Por que pão da vida? Porque quem se alimenta de Cristo recebe vida. Quem se alimenta de Cristo se mantém vivo. Quem se alimenta de Cristo se mantém robusto. Quem se alimenta de Cristo vive, caminha, anda. Allah samandaravashaya. É impossível um cristão que goza da vida de Deus não ter relacionamento com a palavra. Escute isso aqui é comprometedor. Pastor, eu estou aqui, eu nunca pego nem na minha Bíblia. Isso é comprometedor. Pastor, eu não tenho prazer. Esse aqui não é o teu caso, você está aqui no estudo. Mas pastor, eu não tenho prazer do estudo. Eu não tenho prazer, não sinto prazer no estudo. Não. Isso é questão do quê? Porque está morto. Está morto. Agora veja isso aqui em João 5,24. É por isso que o crente genuíno, quando fala da palavra, você já viu alguém vendo um prato de comida, ele faminto? Você já viu alguém com um prato de comida e ficar triste? Aí dizer, ai, que prato. E ficar triste, chorando, ai, que prato de comida, não estou aguentando esse prato. Não, quando a pessoa está faminta, ele vê um prato de comida, ele fala, ai que delícia, é assim que o nosso espírito está, a nossa alma tem fome do Deus vivo. Aí quando a gente vê um banquete da quinta na palavra, a gente fala, da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia. Aleluia. Você fala, é por isso que a gente às vezes prega um pouquinho menos de tempo, a pessoa fala, já parou porque é muita fome. Que coisa linda, irmão, olha que coisa maravilhosa, João 5,24, é Jesus dizendo isso, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha lá, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Por quê? Mas passou da morte para... A morte já passou na tua vida. Olá, se acandarápia. Eu vou falar de novo, a morte já passou bem longe de você, porque você passou da morte e agora você tem a vida. É por isso que Jesus falou, quem crê em mim, ainda que esteja morto biologicamente, viverá eternamente. Alakamasi kandarabashai. Essa é a vida que Jesus veio nos dar, é a vida abundante que está em João 10. João 10, ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância ali, pasmem, abundância ali significa o quê? É algo que ultrapassa, é algo que transcende, é algo que transborda, é algo que supera, é algo incomum. É por isso que a gente tem uma vida sobrenatural, porque o crente que é ministrado pela palavra, ele passou da morte para a vida. Veja que é um crente cheio de palavra, é um crente quebrantado, é um crente que chora, é um crente que adora, é um crente que glorifica, é um crente que sente a graça, sente a presença, sente o poder de Deus. Aleluia! Aleluia, alaceia.
É por isso que está escrito, João 6,63, e as palavras que eu vos disse são espírito e vida. É por isso que Paulo, quando escreve ao Filipenses 2,16, ele diz, retendo, segurando, agarrando a palavra da vida. É por isso que em Hebreus 4,12 diz, e a palavra de Deus, ela é mais penetrante, ela é viva e eficaz, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Aleluia! Quando a palavra de Deus é ministrada na nossa vida, toda a morte da nossa vida sai. Não entendi, pastor, agora eu estou profetizando, eu estou aplicando a palavra. Quando você recebe palavra, a morte no teu casamento tem que sair. Quando você recebe a palavra, a morte no teu convívio familiar tem que sair. Quando você recebe a palavra, ou seja, os problemas psicológicos e emocionais tem que sair. Por quê, pastor? Porque você recebe vida na palavra. É a vida de Deus operando em você. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja que é ministrada pela palavra não é um povo lata vazia que só faz barulho e não tem vida transformada. Uma igreja que é ministrada pela palavra, se alegra na palavra, glorifica na palavra, ama a palavra, anda na palavra, medita na palavra, saboreia a palavra, se aplica a palavra. Ele toma a palavra como seu escudo, a sua proteção, como seu viver diário, porque ela é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos. A palavra é mais doce do que o mel no nosso paladar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então isso é importante demais. Oh, meu Deus eterno, não se desvencilhe da palavra, não se distancie da palavra. Pelo amor de Deus, ame a palavra de todo o seu coração. Aí ele diz, a parte C, vamos lá, a parte C do versículo 18. Então, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Agora, olha lá, parte C. Por causa da ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Vamos trabalhar a primeira questão da ignorância. A palavra ignorância, a palavra grega que é agnoia, significa falta de conhecimento, ignorância das coisas divinas, não saber, é a cegueira moral. Após o pecado de Adão, o pecado original, ou seja, fez com que toda a humanidade caísse, porque Adão era representante de toda a humanidade, assim como Cristo também. Adão pecou, eu não estava lá, eu fui condenado, mas Cristo ressuscitou, também não estava lá, eu fui justificado. Com isso, Deus é justo. Na queda de um, todos caíram, na elevação de outro, todos subiram. Agora você escolhe, vai estar em Adão ou vai estar em Cristo. Isso aqui, enfim, eu não estar nem aqui, mas... Então, após o pecado original, o homem se tornou ignorante, não tendo conhecimento correto de Deus e de sua vontade. Guarde isso. Então, após a queda do ser humano, ele agora não tem um conhecimento da vontade de Deus, não tem um conhecimento de Deus, o verdadeiro, o correto conhecimento de Deus. Porque tem pessoa que fala, tá, eu conheço a Deus. Conhece nada, porque se conhecesse de verdade não andaria do jeito que anda. Ah, eu conheço a Deus. Não, você não conhece ainda. Não conhece. O seu estilo de vida denuncia que você ainda não conhece. Então, observe isso aqui. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta, ou levado em conta, os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar. Olha só, a todos os homens e em todo lugar, que se arrependam. O que Paulo está querendo dizer aqui, na sua pregação em Atenas, aqui, o que ele está querendo dizer? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que ele quer dizer? Segundo Romanos 3:25, Deus foi paciente com os homens em efetuar o juízo. Porque o homem pecou, ele tinha que sofrer o juízo, a morte eterna. Mas aí o que Deus fez? Deus foi tolerante, Deus foi paciente
Até quando? Até a manifestação do seu pleno conhecimento. E onde está a manifestação do pleno conhecimento, do correto conhecimento de Deus? Onde está? Na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus se manifestou na terra, Deus está dizendo: quer me agradar? Viva como meu filho. Então hoje não há desculpa, não tem, escute isso aqui, não existe ninguém mais ignorante. Não existe mais ninguém ignorante. Por quê? Todo aquele que já ouviu falar de Cristo, a ignorância está até onde? Até a pessoa ouvir falar de Jesus. A partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, acabou a ignorância. Porque o conhecimento de Deus e a sua vontade está revelada nele. Está revelada no nosso Salvador, Jesus Cristo, a quem eu dou honras e glórias nesta noite. Então, repito, agora ninguém pode dizer que é ignorante acerca de Deus e de sua vontade, pois está revelado em Cristo, em Jesus Cristo. Portanto, então, já que não tem mais desculpa, já que eu sei qual que é a vontade de Deus, o que eu faço? Me arrependo. Então, olha ali, todos os homens em todo lugar têm que se arrepender. E se não se arrepender, vai sofrer o juízo. Até agora Deus foi paciente. Hoje Deus é longânimo, porque Cristo já se manifestou. E Pedro diz que Deus, o que é longânimo? Já diz, longo, né? Deus é longânimo, ou seja, ele é tardio em irar-se. Deus ainda está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Existem pessoas, escute, que ela está no pecado, ela está no erro, e Deus está falando para ela: sai disso, e ela não sai daquilo. Deus está sendo o que com essa pessoa? Longânimo. Deus está sendo longânimo, dando a oportunidade de ela se arrepender. Veja como Deus é tão longânimo. Pelo menos dá a entender, né? Ali que foi pelo menos, eu não estou batendo, porque a Bíblia não bate martelo sobre isso, mas pelo menos demorou cerca de 120 anos para a arca ser construída. Olha quanto tempo Deus esperou o povo se arrepender. E o povo não quis se arrepender. Tá? Então, o povo não quis se arrepender. O que Deus fez? Mandou o juízo. Agora, observe, vamos lá, o significado da palavra arrependimento. A palavra arrependimento, geralmente muitos conhecem, na maioria dos casos, a palavra grega é metanoia. Mas aqui a palavra, que elas são similares, e praticamente tem o mesmo significado. Mas aqui é metanoia, que significa arrepender-se, mudar de vida, pensar de maneira diferente. Olha o que é se arrepender, perceba. Se arrepender aqui no caso é mudar de vida, pensar de maneira diferente. Veja isso, é mudar o modo de vida em razão de uma total mudança de pensamento. Ou seja, quando Deus muda o nosso pensamento, Ele muda totalmente a nossa vida. Com isso eu entendo que uma das armas do inimigo, hoje e em todo tempo, é o quê? Entreter ou distrair o pensamento das pessoas com aquilo que não edifica. Porque se o inimigo tem os meus pensamentos, ele está repreendido em nome de Jesus. Mas estou dizendo, se o inimigo tem os pensamentos do ser humano, o que ele tem do ser humano? Ele tem o estilo de vida dele. Porque a maneira como está preso os seus pensamentos, vai se manifestar o seu estilo de vida. Penso, logo faço. Então, a proposta do Evangelho é o quê? Mudar meus pensamentos. Aleluia! Lembra, semana passada falamos da mente, hoje estamos falando dos pensamentos. Eu estou dando anatomia espiritual aqui, vocês nem perceberam. A gente está, esquadrinhando todinho aqui o ser humano como Deus vê ele. É profundo demais. Escute, oh meu Deus, quando Deus muda o meu modo de pensar, Ele muda o meu estilo de vida, o meu modo de viver. Então o inimigo está querendo o quê? Agora você entende qual é uma das forças hoje que existe? É o quê? As redes sociais. E o que mais se vê, na maioria dos casos, o que mais se vê hoje na internet? Porcaria. Coisas que não prestam. Perceba, não sei se você já percebeu, mas o celular, ele tem aquilo que eles chamam de algoritmo, né? Você sabe que o celular ouve o que você fala, né? De repente você pensou em água, com vontade de comer, daqui a pouco aparece no anúncio lá.
Aí você falou, oxe, mas como que apareceu isso? É lógico, você está sendo monitorado, filho. Por que você acha que quando você acessa as coisas, eles já sabem o que você gosta? Eles sabem. Por exemplo, você acessa um vídeo lá, acessa um vídeo lá de piada, acessou um vídeo de piada, vai começar a aparecer um monte de piada para você. E aí aquilo vai acontecer o quê? Vai ocupando o quê? Os seus pensamentos. Hoje a nossa maior luta, o que é? Tirar essa mocidade das garras do inimigo, dos jogos eletrônicos. Já peguei forte lá em casa, se deixar, é horas e horas a fio. Já peguei um dos meus meninos, horas e horas a fio. Fala, meu Deus. Então, o que acontece? Aí é o que eu digo, porque você vê, de pouco em pouco, veja lá. De repente, você vai lá, abre o Face. Aí você não viu nada lá, você corre para o Instagram. Aí você vai dar uma fuçada no status. É assim ou não é? Diga aí, irmão. Aí você vai fazer, perceba. Aí você vai fazer outra coisa. Perceba, eu não estou aqui censurando, não estou dizendo que é errado você ter internet, não estou errado que... Não, eu estou dizendo que é errado o tanto de horas que você está ocupando os seus pensamentos com coisas que não edificam. É isso que eu estou pregando. Agora, se você usa as suas redes sociais, por exemplo, para ouvir pregação, louvor, glória a Deus. Você está ocupando os teus pensamentos com coisas de Deus. Enfim, tá? Agora, a questão é o quê? Hoje você pode ver, hoje tem, eu não sei nem o nome de todas, mas tem Twitter, tem TikTok, tem Kawaii, eu não tenho nada disso, mas você vê, tem muito. E qual que é a intenção? É tomar os pensamentos do ser humano, porque se eles tomam meus pensamentos, perceba, aquilo que você está ocupado vai te moldar. Eu sou moldado pelo quê? Pela palavra, porque vivo com ela diariamente. Eu sou moldado pelo quê? Eu leio livros, esses livros me moldam. Por quê? Porque eu estou aprendendo nesses livros e estou começando a praticar, esses livros estão me moldando. Agora, consciente ou inconscientemente, quando você está se ocupando com algo porcaria que não entende, você está ali todo dia naquilo, martelando na tua cabeça. Daqui a pouco você está pensando igual. Daqui a pouco o errado para você não vai ser mais errado. Você fala, isso aqui vai ser natural, porque a sua mente vai acostumar com aquilo. Então hoje uma das grandes batalhas nossa é o quê? Arrancar uma geração daquilo que é inútil, daquilo que não edifica, e colocar a cabeça dele para funcionar naquilo que é santo, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. O que os pais hoje fazem? Vamos lá, eu estou dizendo por mim mesmo, eu faço isso direto. Aí você vê lá o teu filho, enfim, você vê lá ele o dia inteiro na internet e naquele negócio, fala, vai ler a Bíblia, você não fala isso, não? Ler Bíblia você não quer, né? Direto, isso aí acontece direto. Aí, por que uma pessoa consegue, pastor Brito, é fácil ficar 3 horas em frente a uma televisão. É fácil, eu já tive assim. É muito fácil, a carne gosta disso. Porque você está distraído. E aí você está vendo uma coisa que está te fazendo alguma coisa para a carne, está fazendo algo gostoso, né? Um bem-estar. Então você vai que vai. Se é um filme que você gosta, algum programa que você gosta, e vai te distraindo. Só que aí isso está te roubando, porque você não está ocupado com os pensamentos de Deus. Gente do céu, agora veja o que o apóstolo Paulo diz. Isso aqui eu tenho que ler, esse versículo aqui eu só vou ler, não vou explanar ele não. É Colossenses 3, 1 e 2. Minha gente, abre o coração aí, ó, olha só. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha lá, primeiro, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Agora pasmem, verso 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Tem gente que só pensa em comprar, vender, conquistar, mas não pensa em nada espiritual. Quero
ganhar mais dinheiro. Não estou dizendo que é errado você entender, desejar uma condição melhor. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que o quê? Existem pessoas que só estão ocupadas com isso. Só estão pensando os pensamentos terrenos. Aqui, e os terrenos já diz, terreno, vai ficar na onde? Vai ficar na terra mesmo. Agora, aquele que busca as coisas que são de cima, aqueles que se ocupam e pensam nas coisas que é de cima, ele vai ficar aqui com isso? Não, vai carregar consigo para a eternidade. O tempo mais precioso, e aqui eu volto a dizer o que já falei aqui acho que umas 50 vezes, o tempo mais precioso da vida é o que Maria escolheu. Estar aos pés, só ouvindo as palavras do Mestre. Ela estava com os seus pensamentos, aleluia, em Cristo, ocupado na palavra. Irmão, que Deus possa tirar. Há uma intoxicação, e você há de convir comigo, há uma intoxicação das mídias sociais, que estão intoxicando muitas pessoas. Tem pessoa que está ao extremo viciada, tem gente que está dentro do culto olhando rede social. Tem gente que está no culto no meio do louvor trocando mensagem. Tem gente que está no culto muitas vezes, mas está pensando na hora que vai passar o tal programa ou jogo de futebol, é a final de não sei de quem. Se você entrou por esse caminho, os seus pensamentos estão corrompidos e precisam se voltar ao Senhor. Quando a pessoa está diante da presença de Deus, irmão, Moisés, agora você entende por que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Ele pensou em o que mais? Diante de Deus ele não conseguiu nem pensar em comer, irmão. O homem ficou 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Por quê? Só envolvido com as revelações divinas. Meu Deus, hein? Aleluia. E eu digo, e como se, entende? Aqueles 40 dias ele nem sentiu passar. Porque quando nós somos envolvidos. Agora entende por que o seu nível de oração melhora? Quando você está envolvido. Entende como é? Esses dias atrás eu disse, acabou o culto cedo, né? Foi uma palavra mais curta que o ministro pregou, e a pessoa ficou triste porque o culto acabou mais cedo, sabe por quê? Está envolvido. Está envolvido com as coisas do alto. Aleluia. Quando vai chegando a hora do culto, ele já está assim, ó. Aleluia! Aleluia! Deus vai tomar os nossos pensamentos aqui. Quem quer? Quem quer que Deus tome os teus pensamentos aí agora? Deixa Deus tomar os teus pensamentos. Recebe aí os pensamentos de Deus sobre a tua mente aí agora. Recebe. Recebe, Deus te dá uma ocupação gloriosa. Se ocupe com os pensamentos de Deus. Pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Estou vibrante. Aleluia. A palavra de Deus aviva os nossos corações. Olha isso aqui. Agora parte B do versículo 18. Ó. Vamos lá. Obscurecidos no entendimento, separados, alienados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, olha lá, aqui está, ou por causa, no caso aqui, é por causa de, ou através de, a palavra grega, por isso que eu estou dizendo. Então, por causa da dureza do seu, irmão, primeiro vamos aqui, a palavra dureza aqui é porosis, a palavra grega, significa, pega isso aqui, petrificar, teimosia para aprender, falta de vontade de aprender, é uma mente fechada. O escritor,
aos hebreus, a exemplo de Israel, o povo de Israel, exorta os crentes a não endurecerem o coração, pois foi pela dureza, teimosia do coração, que muitos não entraram na terra prometida, morrendo na onde? No deserto. Eu não vou ler aqui, o texto é longo, escute, mas Hebreus 3, 7 ao 19, eu só vou citar o 7, 8 e o 12. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo. Verso 8: não endureçais o vosso coração. E aí ele diz, como o povo endureceu no deserto. Aí ele diz, não tenha um coração incrédulo e infiel, apartado de Deus. Aí o escritor aos Hebreus, ele diz, por que aquele povo caiu no deserto, morreu no deserto? Por causa da dureza de coração. E detalhe, eles não têm entrado na terra prometida, eles não entraram no descanso. E existem muitas pessoas hoje que não vão entrar no céu pela mesma dureza. Porque o povo de Israel é uma figura para nós hoje. Muitos não entraram na terra prometida, assim como muitos não vão entrar na eternidade. E tudo por causa do quê? Dureza do coração. O que é a dureza do coração? Volto a dizer, é ter o coração petrificado, é uma pedra. É teimosia para aprender, não se rende ao aprendizado. Falta de vontade de aprender. Falta não é só não querer aprender, ser teimoso, é a falta de vontade de aprender. Se o teu coração não sente vontade de aprender da palavra, você tem algum calo no seu coração. Por que eu estou dizendo calo? Porque aqui no original está assim, é como um calo que se faz em cima. Fica duro, não fica quando aparece um calo? É assim que está o coração. Agora, vamos lá, que coisa tremenda isso aqui. A dureza de coração é um problema grave, gente, que vai tirar muita gente da eternidade. Que Deus guarde o nosso coração. Por isso Jesus falou, tudo que se tem para guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vem comigo aqui, gente, 1 Timóteo 1,5, para a gente entrar na conclusão. Leia comigo, 3, 2, 1. Ora, o fim do mandamento que é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé. Vamos por partes, pega isso aqui. Ora, o fim do mandamento é o amor, ou seja, a finalidade de todo o ensino e instrução da palavra de Deus, não é apenas o conhecimento bíblico, mas a transformação interior, que é centrada no amor de Deus, e quem ama a Deus, cumpre os seus mandamentos, cumpre a sua lei. Então aqui, nós não estamos aqui nessa noite, não é para aumentar o nosso conhecimento bíblico, não, isso é detalhe, tá? Nós não estamos aqui para somente dizer, olha, eu ouvi mais um pouco da palavra, conheci mais um pouco da palavra, no sentido, sei um pouco mais. Não, o fim aqui, ora, o fim do mandamento é o amor. O que ele está querendo dizer? Que através, ou seja, da palavra de Deus, nós somos transformados. Deus quer o quê? Transformar o nosso interior, e essa transformação é centrada no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Ninguém pode ser transformado se não render-se a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós somos agora ministrados por essa palavra, quando nós recebemos esta palavra, ou seja, o que acontece conosco? Nós não só aprendemos da palavra, não só ouvimos ensinamentos da palavra, não só conhecemos mais de estudo bíblico, mas essa palavra transforma a nossa vida, transforma o nosso interior, e nos transforma tanto que a base do amor de Cristo nós vivemos para cumprir a vontade de Deus.
Então, o fim do mandamento é o amor, tá certo? Oh, que coisa maravilhosa! É por isso que quem ama consegue cumprir a lei de Deus. Agora veja, o fim do mandamento é o amor de um coração, olha lá, coração puro, a palavra grega aqui é katharos, que significa sem culpa, inocente, livre de qualquer mistura com o que é falso. Como já diz, puro, não misturado. Este é aquele coração que escondeu a palavra para não pecar contra Deus. Salmo 119, 11. O salmista brada: escondi, ó Deus, a tua palavra. Ó, escondi para quê? Para ninguém roubar. Eu escondi, porque escondi, fiz dela minha morada, ó. A palavra mora no meu coração, ó. A palavra mora no meu coração. E só assim eu posso ser purificado e manter a pureza. Só através da palavra do Senhor. E entende só, então o coração, escute isso, a pessoa que cumpre o mandamento de Deus, através do amor, ou seja, ela vive uma transformação, é porque teve o seu coração o quê? Purificado. Então a pessoa que tem um coração purificado, aleluia, essa pessoa agora é transformada, e a partir do momento que ela é transformada, centrada no amor de Deus, está a transformação dela, por isso que ela faz como Cristo, procura agradar a Deus. Olha que lindo. Então, de um coração puro e de uma boa consciência. Isso aqui é coisa forte, viu, gente? O que é a palavra aqui boa, aqui no caso, significa saudável, feliz. E o que é consciência? Consciência, já disse tudo, é consciência, ter um conhecimento do que é certo e do que é errado. A lei de Deus está escrita em Romanos 2,15, que a lei de Deus foi cravada na onde? No nosso coração. De tal maneira, escute, de tal maneira que a nossa consciência, ela pode tanto nos absolver, tá certo? Dizer, você não tem culpa, você fez coisa certa, ou como ela também pode nos condenar, dizer, você é culpado, você pecou. E não tem como fugir disso. E toda vez que uma pessoa peca, o galo canta. A consciência só. O galo que cantou para Pedro, não foi só aquele galo, não, foi o galo da consciência. Pegou aí o mistério? Agora olha o que ele diz, boa consciência. Espera lá, por que boa consciência? Eu já disse, a palavra é boa, isso significa saudável, feliz. Escute isso aqui, quando o coração está puro, ou seja, quando o coração está duro, ou seja, impuro, a consciência produz culpa. A pessoa está com o coração impuro, está duro, então a consciência vai lhe acusar. A consciência vai produzir o quê? Culpa. Ou seja, a pessoa mexeu na onde não era para mexer, viu o que não era para ver, tocou na onde não era para tocar, falou o que não era para falar. A consciência logo canta, pá. Então, agora veja, quando você faz algo que é certo, algo que verdadeiramente estabelecido por Deus, uma das coisas, veja só, que nos faz sentir tão bem, por exemplo, ajudar o necessitado. Quando você ajuda o necessitado, o que você sente? Você não sente um prazer na alma? Porque a tua consciência traz esse prazer. Porque a consciência está de... Lembra que Jesus falou? Eu estive nu e me deste de vestir. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive preso e foste me visitar. Aí vão perguntar, mas quando que eu fiz isso? Aí Jesus falou, quando você faz para um dos necessitados, fizeste para mim. Ah, que coisa linda. Coisa linda. É por isso que uma pessoa que está com a consciência limpa, essa pessoa é um leão. A pessoa quando está na razão, irmão, quero ver quem... A pessoa vira um leão. Agora vê quem está com a consciência suja. Essa pessoa se esconde de tudo e de todos. Ela não tem força. Você pode ver que as palavras dela não têm força. Porque ele fala uma coisa, mas a consciência está dizendo, você está enganado. Você está se enganando a si próprio. Agora, veja, por que ele fala boa consciência? Eu vou repetir pela terceira vez o significado. Saudável, feliz. Boa significa saudável, feliz. Então escute isso, a consciência produz culpa, que pode levar a pessoa à enfermidade e infelicidade da alma. Então uma consciência suja pode levar a pessoa
está enfermo na alma. Pode levar a pessoa à infelicidade. É por isso que existem problemas. Não estou dizendo de forma, estou dizendo de forma geral. Não estou dizendo que é sempre assim que acontece. Não, tem problemas da vida que acontecem naturalmente enquanto a gente estiver aqui na Terra. Mas estou dizendo que tem muita pessoa que está mal na alma porque a sua consciência não está bem. Então veja como que a obra do coração é tremenda. Deus vem e faz o quê? Limpa. Ou melhor, Deus purifica. Deus foi e tirou a culpa do meu coração, porque Ele transformou o meu interior. Agora o que eu estou fazendo? Estou cumprindo a lei de Deus. Estou andando na lei de Deus. Estou fazendo, você não dá glória, né? Estou fazendo a vontade de Deus. E aí o que a minha consciência faz? A minha consciência está limpa. Se Ele purificou o meu coração, eu estou andando na lei de Deus, quem vai me culpar? É por isso que Paulo, isso é libertador. Por isso que Paulo falou: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem o condenará? É por isso que agora eu não tenho receio de vir para o culto, eu não tenho receio de entrar em oração na presença de Deus. Sabe por que tem muita gente que é fraca na sua vida de oração? Porque está com a consciência suja, está com o coração duro. Aí vai chegar de que jeito na presença de Deus? Cheio de coisa errada, cheio de coisa torta. Aí vai chegar como diante do Todo-Poderoso? Mas quem tem o coração puro, aleluia, e está andando na vontade de Deus, a consciência dele não acusa. Põe a mão nessa cabeça, aleluia, e diga aqui: minha consciência, diga, minha consciência pode jubilar, porque o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Se você recebe isso, glorifica a Deus bem forte. É forte. Isso é muito violento. Isso é muito forte. Terachéria. Esta era a causa de Davi. Ele disse: enquanto me calei, os meus ossos apodreciam. Porque uma consciência culpada, irmão, a pessoa fica perturbada. Porque se minha consciência me acusa, significa o quê? A minha consciência é um juiz de Deus, natural, um juiz natural de Deus. Não precisa ninguém dizer que eu estou errado, ela mesma já disse. E se a minha própria consciência está dizendo que eu estou errado, e aí o que acontece? Eu não tenho confiança de chegar diante de Deus. Por quê? Porque eu tenho culpa. Veja que coisa transformadora é a obra que Deus faz no nosso interior. Deus vai arrancar essa dureza de coração. Deus vai arrancar essa teimosia de coração. Você vai ter prazer em aprender a palavra. Vai ter vontade de aprender a palavra. Aleluia. Porque o teu lugar não é um deserto seco. Você não vai perecer nesse deserto dessa vida. Essa vida aqui para nós é um deserto, não. Aleluia, é um deserto, mas esse não é o nosso fim. O nosso fim, sabe qual é? Subir para Sião, ir para a Nova Jerusalém, entrar na Canaã celestial, que a Bíblia chama de repouso, descanso. O nosso descanso, Beto, não é passageiro. O nosso descanso é eterno. Já começa a desfrutar do descanso da eternidade na tua alma aí. Alabacandarápia. Há pessoas que entraram aqui dizendo: oh minha alma, por que estás abatida? Mas como disse o salmista: se alegre em Deus, porque ainda o louvarei na sua presença. Aleluia. 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 E eu canto como o salmista no Salmo 42. A minha alma tem sede, a minha alma anela, a minha alma deseja a presença de Deus, como as servas anseia pelas correntes das águas. Quando o crente se sente pecador, imundo, e aí o que acontece? Ele pega e mergulha
mergulha no oceano do Espírito Santo, ele mergulha no oceano da graça de Deus, o diabo não vai mais te culpar, o diabo não vai mais te acusar. Aleluia, 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 aleluia. Porque há uma transformação do coração. Há uma transformação. E agora, e terminando, e de uma fé não fingida. Aqui fingida, a palavra fingida significa livre de fingimento, livre de hipocrisia, né? É sincero, é uma fé sem disfarce, é uma fé autêntica. É uma fé. Então, como a pessoa não vai ter uma fé fingida? O que é ter uma fé fingida? É alguém que diz que está na fé em Cristo Jesus, mas continua com o coração duro. Isso aí é uma fé falsa, fajuta. Diz que está na fé, está na unidade da fé, mas nunca consegue falar bem, só fala mal. Você não está nada, sua fé é fingida. A obra começa na onde? Olhando o texto, a obra começa na onde? No coração. Então, veja esse texto, que lindo. Então, quando Deus toca o meu coração, ou seja, Ele purifica o meu coração, Ele tira toda a culpa do meu coração. Aleluia. Porque como diz as Escrituras, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Aí o teu coração diz assim: mas você fazia, você andava. Aí você pode dizer para ele: eu fazia, eu andava, mas hoje não, hoje eu ando em Cristo, hoje eu estou em Cristo. Meu coração, você não pode mais me condenar estando em Cristo. Agora o problema é quando a gente quer dar um nó na consciência. Eu tenho que falar isso aqui. O problema é quando a gente quer dar um nó na consciência, a gente fica arrumando desculpa, sabe que é pecado e fica arrumando desculpa. Aí o que vai acontecer? Cuidado, a tua consciência pode ficar cauterizada. O que é cauterizada? Ela não te avisar mais quando você está errado. Ela não te avisa. Quando a mente está cauterizada, a pessoa vai e peca, a mente não fala mais que está errado. A consciência, perdão. A consciência não fala mais nada. Por quê? Porque ele já se acostumou com aquilo que é errado. Então, ainda se ainda a tua consciência fala com você ainda, o juiz de Deus ainda fala com você, significa que Deus tem obra aí. Aleluia. Deus não te entregou aos seus próprios pecados. Aleluia. Há tempo de ser transformado. Olá, Idioquel e Teremácia Calabaia. Volta aí o versículo 18, eu encerro esse texto lindo. Veja, obscurecidos ou entenebrecidos no entendimento, separados ou alienados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. É só você ler o versículo de trás para frente. O versículo termina na onde? Dureza de coração. Como que Deus reverte a situação do ímpio? Tirando a dureza do coração. Todo problema está na onde? No coração, que é o centro o centro da vida do homem, está no seu coração. É o coração. Tá certo? Agora Deus pega e faz o quê? Então, vamos lá. Por causa da dureza de coração, o homem não se arrepende, estando excluído da comunhão e da intimidade com Deus, vivendo a escuridão da cegueira espiritual. Então, quer sair da alienação, quer sair da escuridão, da cegueira espiritual, quer sair da ignorância? Abre o coração e deixa a palavra de Deus transformar. As palmas são para o Rei. Até nessas palmas eu sinto a unção de Deus. Aleluia!